Vamos seguir falando sobre a corrida presidencial nos Estados Unidos, que entrou na reta final. Trump e Biden se encontram para esse último debate antes do dia da eleição. E a expectativa para o confronto é grande. Vamos conversar agora com o Tarcísio Souza Santos, ele que é professor universitário aposentado e consultor, mora na Flórida, em um dos estados aí que podem decidir a disputa, para saber como é que está a expectativa para o embate de hoje à noite. Oi, Tarcísio, boa tarde para você, obrigada por conversar com a gente. Como é que está a expectativa por aí, por esse embate, a divisão nesse momento final? A gente tem falado aqui que as votações antecipadas bateram recorde, mas ainda temos 2 semanas. Pelo que você tem conversado com outras pessoas, outros brasileiros, o que você conta do clima? Bom, boa tarde, Roberta. Boa tarde, Daniela. A questão, fundamentalmente, é que a discussão está muito forte, nós estamos na beirada da decisão, 2 semanas antes. A diferença das pesquisas de voto é relativamente pequena, mas maior do que no final da eleição passada. No entanto, o que acontece é que aqui você tem um aspecto que precisa ser chamado a atenção. É que o que vale para decidir a eleição é o número de votos no colégio eleitoral. O colégio eleitoral tem 538 votos, né? 100 senadores, 435 representantes, ou seja, deputados federais, e 3 delegados do Distrito Federal. Metade disso, mais um, ou seja, 270 membros equivalem à vitória no colégio eleitoral. Então, às vezes, o candidato tem menos votos no todo do que o outro, mas tem mais votos eleitorais. Isso aconteceu recentemente 2 vezes. A primeira vez em 2000, quando o candidato Al Gore teve mais votos do que o candidato eleito George W. Bush. E agora, recentemente, né, quando o Trump foi eleito, que a candidata Hillary Clinton também teve mais votos do que o Trump, mas perdeu no colégio eleitoral. Tarcísio, deixa eu aproveitar, então, que o senhor fez essa explicação um pouco de como funciona, porque, de fato, é um sistema bastante diferente do que a gente está habituado aqui no Brasil, e explicar a importância da Flórida, aí onde você vive, para essa disputa. É um chamado estado pêndulo ali, ou seja, para onde esse estado vai, ele tem condições de puxar, de ajudar a determinar um vencedor. Aí, Donald Trump venceu na Flórida na última eleição. Hoje, como é que está? As pesquisas mostram um cenário mais difícil para ele, né, no estado. E eu queria saber se o senhor ainda vê espaço para uma virada de voto com o debate, ou a polarização está tão grande que, basicamente, as pessoas já escolheram seus lados e a gente vai assistir mesmo só para poder firmar e conseguir argumentos para defender as próprias posições? Não, na realidade o que aconteceu, como você bem colocou, é que a Flórida é um estado pêndulo, é um dos 5, 6 estados que servem para decidir, ou seja, são estados que não são claramente democratas e não são claramente republicanos. Dependendo da eleição, eles passam para um lado ou para o outro. Na Flórida, neste momento, o Trump está em desvantagem, quer dizer, a vantagem é do Biden, mas é uma vantagem muitíssimo pequena. E, evidentemente, este debate é um aspecto fundamental que pode, eventualmente, virar a situação. Como é que vocês estão acompanhando? Qual que é a sua visão do momento da pandemia aí nos Estados Unidos e como é que isso está sendo tratado nesses debates e na expectativa de toda a população? Os Estados Unidos tiveram um aumento significativo no número de mortes, que tem passado das 1.000 mortes diárias nos últimos dias, o que com certeza também vai ser bastante debatido hoje, né? E explorado pelos 2 participantes, Donald Trump e Joe Biden. Mas como é que a população tem acompanhado essa piora dos casos por aí? Olha, a população ficou preocupada com a questão do coronavírus desde o início, né? A postura do presidente Trump nesse aspecto não foi uma postura muito
vamos dizer assim, proativa, ele achava que era uma coisa simples, tranquila, né? E o que aconteceu foi que, à medida que a situação se agravava, isso certamente contribuiu para piorar a situação dele do ponto de vista eleitoral. Aqui na Flórida, a coisa está relativamente tranquila agora, se você comparar com estados mais ao norte, onde até o frio ajuda a atrapalhar a saúde das pessoas e o coronavírus está tendo uma volta mais forte. Aqui na Flórida a coisa está mais calma. Mas a sensação que você tem é que a população esse ano está cansada desse processo do afastamento, da distância, do medo da pandemia, né? E tudo isso faz diferença. Não dá para dizer o que vai acontecer, mas dá para dizer que a diferença provavelmente será muitíssimo pequena. Deixa eu aproveitar, pegar um ponto que o senhor levantou, que eu achei bastante importante. O senhor falou a respeito do estado da Flórida hoje ter Donald Trump estar em desvantagem, uma desvantagem pequena, e essa aí a importância, então, do debate que pode reverter essa situação. Claro que eu não vou pedir para o senhor abrir voto aqui, não é isso que eu quero, mas gostaria de saber se o senhor, quais são os temas que o senhor entende que ainda podem influenciar o eleitor aí da Flórida, esse eleitor que, assim como todos nós, está um pouco cansado dos sacrifícios que a pandemia impôs a todo mundo. Quais são os aspectos prioritários aí para a comunidade que o senhor integra no estado da Flórida, um estado pêndulo que está lá, pode mudar o destino da eleição americana? Quais são os principais interesses, pontos de interesse nesse debate de hoje? O que eu tenho sentido, Daniela, é basicamente que a importância, evidentemente, está bem disseminada, mas ela pode ser concentrada em 3 ou 4 pontos, né? Com a certeza absoluta, a questão da pandemia e da saúde é uma questão fundamental. Por outro lado, a questão do emprego e do nível de atividade econômica nesse pós-pandemia é outro aspecto fundamental, né? E o terceiro aspecto que eu acho que é muito, muito importante é a questão da taxação, né? Quer dizer, você tem propostas claramente distintas. O governo Trump é um governo, vamos dizer, onde a taxação não é um aspecto tão fundamental como no governo democrata. Então, o que acontece é que tudo isso serão fatores que vão distinguir as duas propostas e que vão, eventualmente, ajudar a separar os aspectos. Mas eu diria, educação, vamos dizer, política econômica, taxação e enfrentamento do final do coronavírus e a volta para o novo normal são aspectos fundamentais que no debate de hoje certamente serão muito levantados. Certo, Tarcísio, muito obrigada por ter conversado com a gente ao vivo aqui no CNN 360. Bom debate para você por aí. Obrigada.